Muito bem, irmãos. Salmo 1. São 6 versículos, né? Abrindo o livro dos Salmos, nós vamos ler estes 6 versículos e meditar um tema que eu vou propor aqui para a igreja e pedir a Deus que esse tema, o Espírito Santo, nos ajude a desenvolver aqui. Salmo 1. Eu vou ler, tá? Só Gabriel para ajudar aqui a irmã Franci a abrir o livro dos Salmos ali. Vamos ler, viu? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Oremos. Senhor, abençoa essa palavra, essa mensagem para esta igreja hoje e para também o coração de todos aqueles, Senhor, que em qualquer tempo ouvirem essa mensagem através desta transmissão. Que esta mensagem seja usada por Ti, para a Tua glória e para a salvação das almas, Senhor, até a Tua vinda. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema dessa mensagem é 3 aprendizagens decisivas. 3 aprendizagens decisivas. Foi assim o melhor título que eu pude dar, né? Mas o importante mesmo é o que a gente vai aprender aqui, né? Sobre essas mensagens. Eu vou antecipar o que é aprender a estar consigo mesmo, aprender a estar com Deus, aprender a estar com o próximo. Eu ministrei essa palavra aqui almoçando lá em casa, com a minha equipe aqui, né? Sempre a gente almoça na cozinha, fica mais perto das panelas, né? Então é mais prático, né? E a gente se senta lá e sempre tem uma palavra, né? Porque não pode faltar, irmãos, a palavra de Deus na casa do cristão, né? Os cristãos se alimentam da palavra, porque está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então temos esse mal hoje em dia, que na casa dos cristãos a palavra de Deus não é lida, certo? Então temos que ler e meditar. Então que não falte esse bom costume, né? Então eu incomodei muito o pessoal lá em casa essa semana. Eu estava lá fazendo exame de coração, viu, mãe? Doutor João Falcão, viu? Aí ele chegou lá e disse assim para a mulher dele: se paro, penso, e se penso, choro. Aí eu me lembrei dessa reflexão que eu tinha ouvido, né? Eu já conhecia essa frase. Essa frase diz respeito às pessoas que não sabem estar com elas mesmas. Quer dizer, se paro, começo a pensar, e se eu pensar, começo a chorar. Então por isso que tem gente que vive numa roda viva e não para, trabalha a semana toda e bebe o fim de semana todo, né? Que é para não parar consigo mesmo, quando nós temos que aprender a estar conosco, né? Você estar com você. Eu estava até comentando com o pessoal lá em casa. Deus, antes de criar todas as coisas, Ele estava com quem? Adivinha? Com Ele. O maior especialista em estar consigo próprio é Deus, porque Ele viveu com Ele mesmo toda a eternidade, antes de ter criado qualquer anjo, qualquer estrela, certo? Ele vivia com Ele próprio. Isso é um mistério muito grande, né? Alguém que já houve um tempo, né? Se a gente pudesse dizer assim, porque para Deus não existe o tempo, né? Já houve um tempo em que Deus viveu com Ele próprio.
Para Deus não existe o tempo, ele disse, 1000 anos para Deus são um dia são 1000 anos, a palavra de Deus diz isso. Então pronto, matou a questão do tempo. Para Deus um dia vale 1000 anos, 1000 anos valem um dia. Não tem sentido para Deus falar em anos e horas, não existe isso, né? Deus né? Ele é desde sempre, né? Deu para eles, não existe esse tempo que é o nosso, né? Mas ele viveu com ele próprio, porque em algum momento, né, ele criou os anjos, né? Depois nos criou. Mas aí alguém me perguntou lá em casa, né? O Davi me perguntou: papai, se eu vou para o cinema sozinho, eu estou comigo mesmo? Aí eu digo assim: não, enquanto você está cercado da mídia, dos personagens, né, de pessoas falando, seja através da mídia, do Instagram, você não está com você mesmo. Então uma pessoa que está no celular, olhando YouTube, ou mesmo que vai para um cinema sozinho, ele não está com ele próprio, ele está cercado de coisas que estão abastecendo a sua mente. Eu quero ver você cortar todos os canais que lhe abastecem e ver se você consegue ficar com você. Se você estiver conseguindo ficar com você mesmo, sem ninguém lhe abastecendo do mundo, você está bem, porque isso não é para todos, certo? Não é para todos. Essa aprendizagem, né, precisa entrar na nossa vida, que é você parar um pouco, né? Aí tudo bem, um caderninho, né, para anotar algumas coisas da sua vida, fazer, sabe o que a gente faz quando a gente está com a gente mesmo? Exame de consciência, certo? Exame de consciência, certo? Vamos abrir uma exceção aqui para a palavra de Deus, né, que ela pode lhe ajudar a estar com você mesmo, para examinar a sua consciência. Você vai lá, você pode fazer planos, né, avaliar a sua vida, fazer um balanço, né? Então, aqui diz que este homem dos Salmos aqui, que é bem-aventurado, no versículo 2 diz: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, alguém que está, né, ele não está falando nem em oração aqui, tá? Não está falando de oração e louvor, não. Fala em alguém que está dia e noite consigo mesmo ali, meditando na palavra de Deus, examinando a sua vida, comparando com a lei de Deus e vendo se a sua vida é agradável a Deus. Então, esse meditar a lei de Deus consigo próprio, né? Parar você e você mesmo, sem mídia, sem gente buzinando no pé do seu ouvido. Isso é uma coisa que você deve colocar na sua vida. Essa aprendizagem, ela é, como eu disse aqui no início, ela é decisiva. Aí vai ser diferente, se paro, penso, e se penso, em vez de chorar, me alegro, né? Eu me alegro, eu tenho esperança, certo? Então, devemos meditar, né? Como diz aqui, meditar na lei do Senhor dia e noite, para 3 coisas: para não pensar besteira, para não falar besteira, para não fazer besteira. Porque se você meditar na lei de Deus, os seus pensamentos vão ser purificados, suas palavras serão purificadas e também as suas ações. Porque o homem, se ele não for, digamos assim, domado, né, domesticado, claro, né, que aqui entre aspas, né, pela palavra de Deus, ele se torna uma besta fera. Tá certo? O homem é o animal mais perigoso que existe, certo? É o animal mais, não existe nenhum animal mais perigoso do que o homem, quando este homem está longe do seu Criador, certo? Super perigoso. Ele é capaz, por exemplo, de matar uma criança no ventre da mãe, para se livrar de um problema, que é o aborto, não é isso? Então um filho, não, ninguém está podendo ter esse menino agora, aí corta, né? Mata. Então, o Provérbios 15, 28, aí deixa aí o Salmo marcado, né? A gente vai usar mesmo esse Salmo 1, mas eu vou abrir o Provérbios 15, 28 aqui. Ele diz aqui: o coração do justo medita no que há de responder,
medita no que há de responder. Ou seja, esta aprendizagem de ficar consigo mesmo faz você pensar na resposta que você vai dar para as pessoas e para a sua própria vida, certo? A resposta para a vida, a resposta para as pessoas, a resposta para os meus problemas. Como vou responder a isso? Porque as questões chegam. Alguém tem questões aí? Que chegaram? Certo? Por isso que existe um ponto de interrogação, viu, gente, na língua portuguesa. Porque são sempre perguntas que chegam. E o que o justo faz? Ou seja, aquela pessoa que aprendeu a ficar com ela própria, a meditar, né, na lei de Deus, né, meditar no conhecimento, né? Ela diz que ele medita, não foi isso? O que há de responder, certo? Então, essa é a primeira aprendizagem, é aprender a ficar com você mesmo, certo? É algo que está em virtude da mídia. As pessoas não sabem mais ficar desconectadas. Existem nomes para isso, eu não sei os nomes que o pessoal dá, né? Chamam até, tem nome até já de patologia, de doença, né? Essa conectividade, né? Conectividade. Trabalhava uma moça lá em casa que, se desligasse a internet da casa, né? O Wi-Fi, se por um acaso batesse ali como é o nome lá do roteador, né? Imediatamente ela sentia falta. Assim, seu Rodson, o que é que houve aí? Ele disse, não, bati aqui sem querer. Várias vezes eu tive a oportunidade de ver isso, porque tinha que estar conectada, né? Dizem que quanto mais sua alma está pobre, mais você precisa de conexão com a mídia, se alimentar ali constantemente, estar enchendo a cabeça, vendo, assistindo, tá? E é bom, viu, ver e assistir as coisas, mas 100% da sua vida, é isso, a ponto de você dormir com isso, né? Você não sabe mais ficar com você. Então, introduza esse caminho na sua vida, essa aprendizagem nova de estar com você. É muito bom estar consigo próprio, certo? Em primeiro momento, para examinar a consciência, né? E ver que respostas vai dar, se vai dar a vida, como está aqui nos Provérbios, né? Paulo, quando escreveu a Timóteo a respeito da palavra, no Timóteo 4,15, porque é o seguinte, meus amigos, a palavra de Deus é anunciada a todos, mas se você não meditar na palavra, ficando com você mesmo, certo? Você não dá os frutos. É aquela semente que caiu à beira do caminho e o passarinho comeu, porque não meditou na palavra. Estando consigo mesmo, você vai meditando. Vejam aí o conselho que é dado a Timóteo, né? Deixa eu abrir aqui, 1 Timóteo 4,15. 1 Timóteo 4,15 diz assim, ó: medita estas coisas, ou seja, as coisas que Paulo está ensinando, né? Certo? A respeito da igreja e da fé, né? Ocupa-te nelas, medita nelas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, se eu não parar comigo mesmo, se eu não souber estar comigo para meditar, certo? Nas coisas que eu tenho vivido, fazer um balanço da vida, é isso? Fazer um balanço, eu não terei aproveitamento, certo? Muito bem. Então, essa é a primeira aprendizagem, estar consigo mesmo. Um desafio para esse momento agora, né? Em que todos estão, vejam bem, pessoal, não se iludam. Nosso mundo é um grande comércio. Está todo mundo querendo vender para você alguma coisa, certo? Quando você liga na Netflix, ela está lhe vendendo alguma coisa. Você está usufruindo, mas tem algo por trás, ela está lhe vendendo. Ótimo, não estou condenando, certo? Mas que isso seja 100% da sua vida e que você tenha esquecido de você mesmo, certo? Para viver um mundo exterior. Então é porque o seu mundo está ruim. Eu digo muito isso lá em casa. Quando você não gosta de estar na sua casa, mas ou você está doente, ou a sua casa está doente.
alguém na sua casa, certo? Ou seja, ou aquele ambiente está nocivo a você, ou você mesmo adoeceu e não está se enquadrando no ambiente, né? Então, a gente tem que... É a mesma coisa em relação a mim. Se eu não consigo mais estar comigo, eu estou doente. Eu estou precisando introduzir isso na minha vida. E não é difícil, você faz um exercício diário, certo? De parar um pouco, né? Um caderninho, a palavra de Deus, para ir meditando, né? Fazendo um exame de consciência e passando um pouquinho ali com você. Começa com 5 minutos, depois vai para 10, depois vai para 20, você vai ver que você precisa de você. Olha, tinha um professor, acho que era de geografia, aqui no liceu do Baturité. Não me lembro o nome desse professor. Primeira aula dele lá no liceu, para os alunos do ensino médio, ele dizia assim: gente, devo dizer para vocês uma coisa, vocês estão entrando aqui no ensino médio, e sabe de quem vocês mais vão precisar? De vocês mesmos. De quem o homem mais precisa, tirando Deus? De si próprio, né? Porque muitos personagens que estão no mundo da mídia nunca farão nada por você, tá certo? A pessoa tem uma paixão, né, pela mídia, né, por um pastor lá do Rio de Janeiro, né, e nem prestigia um pastor local, alguém que ele pode estar aqui perto, que é a sua vida, algo perto de você, né? Então existe essa coisa aí da mídia, né, de criar ilusão na nossa cabeça. Não estou condenando a mídia, eu gosto de assistir filmes, eu gosto de assistir uma série, eu gosto dessas coisas. A gente só tem que ter cuidado com a prevalência, ou seja, minha vida é só isso, aí é que está errado. Muito bem, imagine aí, né, só dando um exemplo, que de manhã vocês comessem café com pão, meio-dia, café com pão, 3 da tarde, café com pão, à noite, café com pão, acorda de madrugada, abre a geladeira, fecha a geladeira, café com pão. Gente, quanto tempo alguém aguentaria comendo só café com pão? Hein? Não aguenta, só põe café. E é engraçado, e a pessoa passa o dia, mídia, vai dar um tilt na sua cabeça. Não é a vontade de Deus. Então a primeira coisa é aprender a estar consigo, certo? Aprender a estar consigo é muito importante, né? Especialmente diz o exame de consciência e o seu aproveitamento, que é o que Paulo fala para Timóteo. Depois, aprender a estar com Deus, tá certo? Voltando aí, né? Os Salmos, né? Porque ele fala, né? Antes tem o seu prazer na lei de quem? Do Senhor. Ou seja, há um Deus e há uma lei, certo? A lei de Deus não é para lhe fazer mal, mas é para lhe fazer bem. Um semáforo vermelho, você deve odiá-lo quando ele fica vermelho? Você vai na rua e fica vermelho. Droga, está impedindo a minha passagem. É isso que você tem que dizer? Vou passar, não quero nem saber, vou passar aqui, né? Não é essa luzinha que vai impedir que eu passe aqui. Está certo esse raciocínio? Tente passar, contrariando aquela humilde luz vermelha, está certo? E pode ser que você morra naquele dia. Eu e a Alice temos um amigo que morreu passando no amarelo, certo? Ele passou no amarelo, aí alguém vinha na outra rua e viu que estava amarelo para ele, avançou achando que ele ia parar no amarelo. Aí ele não parou no amarelo. Você entendeu, Gustavo? Ele vinha dirigindo e ficou amarelo. O cara do ônibus que vinha na outra rua, ao invés de olhar para o sinal dele que estava vermelho, olhou para o do outro que estava amarelo. Eu vou passar porque já ficou amarelo ali para ele. Aí ele resolveu passar no amarelo. E os dois passaram no amarelo e ele morreu, certo? Dr. Marco Aurélio, dentista, membro da comunidade Shalom, ali naquela rua Nunes Valente, por ali, perto lá do Shalom, certo? Faleceu lá, com uns dias no hospital, depois faleceu. Um homem de Deus, viu? Diga-se passagem.
Então ele não desrespeitou o sinal, ele passou no amarelo, certo? Mas aquela luzinha não foi, não? Foi significativa na vida dele. Agora, quem dirá, irmãos, a palavra de Deus sendo desrespeitada por nós, certo? Giovanni, você está entendendo, Giovanni, o que eu estou dizendo? Olha, viu? Tá certo? Temos aqui o professor Gustavo que faz perguntas no final, viu? Tá certo? Então, Giovanni, se tem uma luzinha vermelha no semáforo, né? E eu não respeito, eu posso morrer. Quem dirá se eu me meter a desrespeitar o que diz aqui no versículo 2, a lei do Senhor? E o que é que esse salmista sente pela lei do Senhor? Repulsa? Crítica? Descrença? Não, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele diz: poxa, essa lei me dá a vida, certo? A palavra de Deus diz que o homem de Deus, a casa dele, a mesa da casa dele será como uma videira frutífera, a sua esposa, os seus filhos, sem coisas estranhas, não é isso? Sem coisas estranhas. Imagine quantas coisas estranhas, né? Eu não vou nem dizer aqui, né? Um filho, né? Um filho chega para o pai, né? Papai arranjou um namorado, né? Imagine aí, Gustavo. Ou uma filha diz: mamãe arranjou uma namorada, né? Ou a esposa diz: olha, eu arranjei outro, né? E aí o lar se desfazendo, né? Porque a palavra de Deus não existe naquele lar. E a palavra de Deus, ela tem que ser recebida em um lar livremente e com prazer das pessoas que ali vivem, né? E na sua vida em especial. Então, irmãos, aprender a estar com Deus. Por quê? Lá no versículo 3 dá o resultado de quem está com Deus. Ele diz assim: será uma árvore plantada, Salmo 1, versículo 3, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. No final eu vou falar sobre essas 3 bênçãos que estão aqui no final do livro, né? Então eu me torno uma árvore plantada à beira das águas, uma árvore sempre viva, uma árvore viva, um homem vivo, uma mulher viva. Esse é o resultado de estar com Deus. Eu não sou morto, porque a vida está apenas em Deus, certo? A vida sem Deus, até a vida que você... Gente, uma vida sem Deus, você passa a ter a mesma vida de um cachorro e de um gato, porque o gato, que eu saiba, também é vivo, não é não? Aqui na igreja tem uns gatos, né? E tem uma gata aqui que ela pensa que é até a dona da igreja. Um dia desse eu entrei aqui, ela fez cara feia para mim, como que diz assim: o que é que você está? Tem filhos aqui, não é isso? Já tem umas 3 ninhadas aqui, e ainda pensa que é a dona, recebe a gente com cara feia, o que diz assim, quem ele chamou, né? Então eu digo para você: o gato tem vida, o cachorro tem vida, a barata tem vida, como eu digo para os meninos, né? Perguntaram para um surfista, né? O que é a vida? Ele disse: eu sei muito o que é a vida não, mas eu acho que é aquilo que a barata tem medo de perder. Porque um dia desse eu tentei matar uma barata, ela se escondeu bastante, né? Quer dizer, a própria barata tem uma vida que ela não quer perder de jeito nenhum. Então eu não estou falando da vida animal, certo? Que é o sangue correndo nas veias, não. Essa vida aí os animais têm também, meus amigos. É a vida que é a presença da vida de Deus em você. Aí é outra história, certo? O cachorro está vivo, mas ele é vivo porque ele é uma criatura de Deus. Deus deu vida a ele. Mas o sopro de Deus nenhum animal recebeu. Está escrito lá em Gênesis que, tendo Deus formado o homem do barro, que nós viemos da terra, do pó, do chão, soprou nas suas narinas, certo? Soprou nas suas narinas. Ou seja, nós temos uma vida de Deus, uma vida de Deus. Então quem aprende a estar com Deus recebe de Deus uma vida que não é só esta vida na carne, é o Senhor vivendo em nós, porque está escrito: viverei neles me moverei, certo?
Muito bem, então, olha só, aqui diz, né? Marcos 1,35. Marcos 1,35. Para ficar aqui registrado, né, com a palavra, certo? Marcos 1,35. Porque é bom que a gente diga o que a palavra de Deus diz, né? Isso ajuda muito na pregação, viu, gente? Marcos, na força da pregação, dizer o que a palavra diz. Marcos 1,35, a respeito do Senhor, né? Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz aqui, versículo 34: curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar que os demônios falassem, porque os demônios o conheciam. Aí diz: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali o que? Orava. E ali orava. Então Cristo Jesus, Senhor, o que é que ele fazia, né, de manhã, sendo ele Deus? O que é que ele fazia? Orava. Deus orava a Deus, o Filho orava ao Pai e ao Espírito Santo, certo? Então orar não é só para os homens, né? Mas o Filho de Deus, homem, orava, sendo ele Deus, ele se demorava com Deus. Ele tinha uma obra assim imensa de expulsar demônios e curar enfermos. Mas qual era a fonte dessa obra? Certo? A sua comunhão com o Pai. Sua comunhão com o Pai, tá certo? Lucas 5,16, não vou abrir, mas diz a mesma coisa. Retirava-se para os desertos e ali orava. No Pai Nosso está escrito o quê? Indo para o teu quarto, fecha a tua porta e ali ora ao Pai em segredo: Pai, que o teu nome seja santificado, venha o teu reino. Ou seja, é o demorar-se com Deus. Eu preciso passar quantas horas orando? Não precisam ser muitas horas. Vou falar aqui de um administrador famoso, Daniel, na Babilônia. Era o principal homem do rei Nabucodonosor. 3 vezes ao dia ele abria as janelas dele na direção de Jerusalém e orava. Ele passava 2 horas orando? Não. Vocês acham que um administrador de um reino tem muito o que fazer? Tem. Mais do que você aqui? Eu acho que mais do que nós. Provavelmente. Que o profeta Daniel, sendo administrador de um reino, sendo o primeiro homem após o rei, vocês acham que ele tinha o que fazer? Muita coisa para fazer. Pois não é que ele achava 3 tempos para orar? 3 tempos para orar. Ele se demorava com Deus. Ele nunca perdeu a importância dele. Quando atentaram contra a vida dele, jogaram na cova dos leões, certo? Com leão dá para conversar, pessoal? Não. E leão com fome? Aí é que não dá mesmo para conversar. Quando foi de manhã, foram abrir a cova lá para ver o que é que tinha acontecido. Estava lá Daniel e os leões. Daniel vivo. Aí o rei disse: teu Deus é um Deus forte, não é não? Porque esses leões fecharam a boca para não lhe comer. Você é alguém de Deus, né? Então a vida, o demorar-se com Deus, irmãos, lhe dará grandes livramentos. E se eu não me demorar com Deus, você não terá os livramentos. É a lei. Porque você está se apartando do Senhor. Então, gente, não invente a sua lei, não invente a sua regra. A regra de Deus é simples, ela é econômica, certo? Até um administrador de um reino tinha tempo para orar, né? E a gente, às vezes, como estudante, dono de casa, dona de casa, não tem tempo para fazer uma oração, tá certo? Se julgando ocupado, né? Muito bem, irmãos. Então aí está o aprender a estar com Deus. A terceira aprendizagem é aprender a estar com os outros. A primeira, estar com você mesmo. A segunda, aprender a estar com Deus. A terceira, aprender a estar com os outros. Vamos abrir aí Colossenses 4:6.
Eu ainda vou voltar para os Salmos, tá? Para encerrar. Colossenses 4, 6. Colossenses 4, 6. Colossenses 4, 6. Olha aí. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, a primeira coisa sobre estar com os outros é como você se dirige aos outros. O que diz aqui em Colossenses? Que a sua palavra seja temperada. O que é uma coisa temperada? Certo? Vamos dar um exemplo aqui. Chuchu cru. Alguém já comeu um chuchu cru? Aí eu digo, ele tem vitamina? Tem. Tem sais minerais? Tem. Mas vai comer cru, sem passar por um bafozinho, né? Um foguinho. Coma ele sem cozinhar. Não tem quem aguente. Então, às vezes, a sua palavra é uma palavra boa, importante, uma palavra de amor, né, pelo outro, é uma palavra com intenção de amor, mas sem o tempero, e isso vai corroendo a sua relação com as pessoas, porque você diz para as pessoas coisas, até por amar essas pessoas, mas o modo como você diz é corrosivo, é indigesto, não tem quem consiga lhe ouvir, tá certo? Por isso que Paulo diz que vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, sabendo como responder a cada um. Porque, meus irmãos, eu disse aqui na igreja, cada pessoa tem um manual. Lá em casa eu vivo com a minha equipe, eu estou estudando há alguns anos o manual de cada um, para saber como falar com cada pessoa. Né? Que na igreja, cada um tem um manual. Como é que eu devo me dirigir a essa pessoa? Como é que ela ouve, né? Como é que eu devo abordar? Não é usando uma palavra mais moderna, né? Mas a palavra está dada aí, seja sempre agradável. Ou seja, se você quer se demorar com os outros, aprender a estar com os outros, tenha para os outros uma palavra agradável, certo? Não é uma palavra agressiva, destrutiva e crítica. Eu estou falando aqui, mas eu não sou perfeito, ninguém é nessa área, mas nós temos a obrigação de, olha, nenhum de nós é perfeito, tá? Mas todos nós temos a obrigação de melhorar, concordam? Você não é perfeito, mas você tem a obrigação de melhorar. E é possível melhorar? É, pessoal. Hoje é possível melhorar, certo? Você já pode tomar uma decisão aqui de ter uma palavra mais agradável, mais temperada, sabendo como responder a cada um, ou seja, estudando o manual do outro aí, tá certo? Muito bem. Efésios 4, 29 é a mesma coisa, uma pequena diferença aí, sobre passagens boas para você anotar aí, sobre o relacionamento, tá? Para você ministrar um estudo. Aqui diz, não saia da vossa palavra, da vossa boca, aliás, nenhuma palavra torpe, mas só a palavra que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem, certo? Aos que a ouvem. Então, irmãos, ou seja, a palavra é dada para edificar as pessoas. Então, como é que eu aprendo a estar com os outros? Primeira lição é essa, é o seu falar. Porque tem pessoas que você passa 2, 3 horas e não se cansa de estar com elas. Tem pessoas que você passa 10 minutos e tem vontade de se afastar. Tá certo? Por quê? Porque a palavra daquela pessoa é uma palavra, como diz, ácida, não, como é que o pessoal diz? É corrosiva, tem um nome aí que o pessoal usa atualmente, tóxica, né? Pronto, a linguagem moderna é essa. Pessoas tóxicas, né? O pessoal gosta muito de dizer isso, né? Eu não digo muito não, mas estou dizendo aí, pessoas tóxicas. Então, quando você passa Baygon no armário, qual é a primeira, exceto o Rafael, que jamais usa Baygon, mas assim, né, Rafael? Mas se você passa aí Baygon no armário, o que você faz? Sai correndo dali, né, não?
porque tem uma coisa tóxica no ar. Então, pessoal, ai de nós quando as pessoas começam a julgar que nós somos tóxicos, né? E não somos mais usados para edificar, certo? Mas edificar como? Aqui diz em Colossenses, como falar a cada um. Cada um tem um nível de entendimento e uma capacidade de suportar palavras. Então você tem que ser inteligente, né? Você tem que saber como fazer. Quem cozinha aí sabe. Eu estou até preocupado que aqui eu dou um exemplo de cozinha, né? Devo estar cozinhando demais, né, mãe? Por exemplo, feijão preto, 40 minutos para cozinhar. Feijão carioquinha, 30 minutos. O tempo que cozinha o frango é diferente do tempo que cozinha a carne, certo? A carne é 1 hora na panela de pressão às vezes. O frango, 35 minutos, 40, certo? Por quê? Porque eles são diferentes. Então há diferença nas coisas, a gente tem que respeitar a diferença das pessoas. Para cada uma abordagem, um jeito de ser, né? Aí cabe você aprender, né? Em 2 Coríntios 2:2 tem uma grande lição, que é a seguinte, uma grande conclusão de Paulo, que ele havia repreendido a igreja e havia entristecido a igreja com as repreensões dele. Aí ele diz assim, ele diz assim, se eu vos entristeço, né? Quem é que me alegrará? Poxa, se eu entristeço a minha equipe, o meu pessoal, eu vou obter a alegria de quem, meu Deus? Né? Ele disse assim, no versículo ele diz, decidi comigo mesmo não procurar-vos em tristeza, ou seja, ele não quer mais se apresentar para aquelas pessoas com palavras de entristecimento, porque se ele entristecer as pessoas, ele não receberá a alegria das pessoas. Ele diz, como me alegrarei entristecendo os meus? Isso é saber estar com os outros. É um toque muito precioso do apóstolo Paulo. Não entristeça aqueles que lhe alegram, tá certo? Eu não estou falando de omissão, né? Um filho, uma esposa, um marido precisa de uma palavra de exortação, mas mesmo assim, né? Você tem que saber como vai falar. E antes de a gente falar das bênçãos dessa comunhão, da comunhão com Deus, eu ainda quero falar Gálatas 5,15, é sobre a convivência com o próximo. E eu estou aqui me demorando na convivência com o próximo, porque eu aprendi de uma diretora da escola o seguinte: se o seu problema são as pessoas, basta, você já tem todos os problemas do mundo, viu? Se o seu problema é com as pessoas, não se preocupe mais atrás de problemas não, viu? Você já está bem abastecido, viu? Gálatas 5,15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais, ou seja, que não venhais a vos destruir uns aos outros. Então, muitos relacionamentos estão no nível de morder e devorar, ou seja, engolir o outro, cutucar o outro. Aí ele diz, isso destruirá o outro. A pessoa se afasta de você, porque você é um destruidor, né? Então aí estão as direções. Eu me lembrei aqui que eu já falei da igreja, Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: faça com que as pessoas saiam da sua presença melhores do que quando chegaram. Então, alguém chega perto de você, sai perto de você melhor do que quando chegou. Que bom, não é não? Às vezes a pessoa sai pior, né? Sai com uma fofoca no ouvido, uma crítica, né? Muito bem, irmãos, olha, estar com as pessoas, tá certo? Significa o quê? Falar, mas também ouvir. Aprender, mas também ensinar. Influenciar e ser influenciado. Se for uma pessoa que passa a usar drogas, ela passa a usar drogas por influência de alguém que muda o seu linguajar, porque tinha um linguajar
Entrou em contato com outra pessoa que tem um linguajar, palavras torpes, aí vai aprendendo. Certas coisas são aprendidas no mundo, né? Então, como isso acontece na convivência, aprender, tanto eu aprendo quanto ensino, tanto eu influencio como sou influenciado, então, o Salmo, recomenda esse Salmo que a gente leu, que ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque veja bem, eu tenho que conviver com os outros, mas que outros? Que outros? Tem aqueles outros que a Bíblia não recomenda, né? Ele diz: não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, certo? Ou seja, você, ao estar com os pecadores, pecador em que sentido? Todos nós somos pecadores, tá? Os que amam o pecado e que ensinam o pecado e que aplaudem o pecado, é esse tipo de pecador que a Bíblia está falando, certo? Não é o pecador que cai e se arrepende, não é esse. Está falando daquele que ama o pecado, aplaude o pecado, ensina as pessoas a pecarem, certo? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê, meus irmãos? Você vai, passarinho que anda com morcego, dorme de cabeça para baixo. Ah, mas é só meu amigo, é minha amiga. Comece a andar com pessoas que não defendem as coisas celestiais, e em pouco tempo você estará falando como eles falam, usando o que eles usam, vivendo como eles vivem, sendo um deles. E se um dia você morrer com algum deles, não é de se estranhar, certo? Porque você, quando eu ando com o ímpio, eu sofro a mesma desgraça do ímpio. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para o Giovanni, que é o mais novo aqui da igreja. Giovanni, você está querendo ir para o colégio, aí passa um carro de um assaltante que acabou de entrar num banco e levar o dinheiro todinho, certo? Você gostaria de pegar carona com ele? Por que não? Dizer assim: olha, me leva ali para o meu colégio. É bandido, e atrás do bandido vem quem? A justiça, né? A polícia. Então, meu amigo, você entrar num carro de alguém que é perseguido pela justiça, que vai levar tiro pelas costas, né? Na perseguição, aí você está lá, você foi só pegar uma carona para ir para o colégio e morre, porque entrou no carro de um perverso. Então, se você começar a conviver, pegar carona, né, na vida, com pessoas que são escarnecedores de Deus, que não temem a Deus, você vai sofrer o mesmo dano daquela pessoa, certo? E 1 Coríntios 15, 33, me lembra aqui do pastor Paulo, que gosta muito dessa passagem, diz assim, para quem está muito seguro, né, de si, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando eu começo, aí essas más conversações estão no encontro pessoal e estão também na mídia, na internet, no que eu vejo, no que eu ouço, no que está entrando na minha mente, tá certo? E nos amigos que eu tenho, nas pessoas com as quais eu tenho estado. Se a conversação formar, os seus costumes serão maus. E eu digo mais uma vez: não estranhe que entrando no carro de um sequestrador, de um assaltante de banco, você não saia morto daquilo, tá certo? Então, meus amigos, por isso que o Salmo diz: não se detenha nesses caminhos, saia para você não sofrer o mesmo destino dessas pessoas,
porque elas não estão na mão de Deus, elas estão na mão do maligno. Deus disciplina os seus filhos, o maligno mata os seus filhos, digamos. Existem os filhos do maligno. Enquanto Deus me educa, me disciplinando, o maligno me mata, me tortura, me faz sofrer. Se Deus vai me dar uma cipoada, né, digamos assim, um castigo, Ele sabe onde bater e por quanto tempo vai me bater, né? Mas o maligno, ele não tem essa medida. O objetivo dele é matar, destruir. Então, o Salmo 1 traz essa grande mensagem: estar com os outros. Mas que outros? Certo? Os outros que lhe edificam, os outros que lhe amam e que você deve amar, e não os outros que lhe destroem, que lhe corrompem, que pegam a criança que você foi e transformam você em um salafrário, em um bandido, em um estranho. Não é isso? Você vai sofrer as mesmas consequências. Então, ouçamos o Salmo 1, de não andar com os escarnecedores, com os que amam a impiedade, a iniquidade. Não é isso? Muito bem, irmãos, agora eu encerro, voltando aí para o Salmo 1, e encerrando mesmo, porque este Salmo está nos ensinando essas três grandes aprendizagens, certo? E é tão importante aprender isso: estar consigo, estar com Deus e estar em paz com o próximo, né? Edificando o próximo. Estar consigo se examinando, estar com Deus orando e estar com o próximo edificando. Vamos lá? Estar comigo mesmo me examinando, estar com Deus orando e estar com o próximo edificando e sendo edificado, diga-se de passagem, né? Então aí estão as bênçãos finais. Versículo 3 do Salmo 1: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então a primeira bênção, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, quem tem esta comunhão com Deus, quem medita na sua lei, quem não anda com os ímpios, ou seja, as três aprendizagens: estar bem consigo, bem com Deus, bem com o próximo, né? Jamais será uma pessoa ressecada pela vida. Estão vendo aí? Será uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vai olhar para você mesmo e você não vai ser uma pessoa ressecada. Existe um fluir de vida, da vida em você, certo? Existe uma alegria em você. Salmo 45, 7: tu amas a justiça, detestas a impiedade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Palavras de Deus a um príncipe, ou seja, o Senhor, porque você ama a justiça e detesta a impiedade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Então aquele que anda em Deus, ele é ungido com qual óleo? O óleo da alegria. Ele não é ressecado, tem alegria interior. Não é alegria pelo que ele comprou, pelo que ele tem, é uma alegria que vem de dentro, brota do ser, vem do céu, né? Brota em mim descendo do céu. O primeiro, jamais seria uma pessoa ressecada. 2, aqui diz: dá o fruto na estação própria. Ou seja, jamais deixarei de dar os meus frutos. Ou seja, todo mundo que chegar perto de mim encontrará alimento, encontrará palavra, encontrará oração, intercessão, bênção. Este é o homem de Deus, esta é a mulher da fé, alguém que ora, né? Alguém que dá um fruto, uma bênção, uma pessoa abençoadora, né? Uma pessoa abençoadora, não é isso? Eu me lembrei aqui da importância da bênção, né? Por exemplo, eu fui lá nos Estados Unidos divulgar a igreja, trouxe um marido para minha irmã, o David. Aí eu disse para eles: nós somos o Blessing Couple, ou seja, o casal abençoador, não é isso? Blessing Couple, vai divulgar a igreja, ainda arranja um marido para a irmã, né? Uma maravilha, está lá, e agora tem uma netinha bonitinha lá, né, mamãe? Muito linda, que é uma bênção de quê? De uma visita missionária. Uma visita missionária. A gente foi lá tentar arrecadar algum fundo aqui para a igreja. Não sei se o Gustavo ainda tem uma foto.
Uma foto, estamos construindo uma igreja, né, Gustavo? Gustavo, não conseguimos R$1, viu, Gustavo, lá? Ninguém deu nada, viu, do pessoal que a gente visitou por lá. Está ali, o Rafael tem ainda. Ninguém deu R$1, viu, o pessoal lá, mão fechada, mas rendeu uma família. Não é engraçado? Então, poxa, que bom que as pessoas se aproximando de você possam ser abençoadas. Por isso que diz, dará frutos ao seu tempo. Olha aí, o Gustavo tem ali. Dará frutos ao seu tempo. Muito bem. E o terceiro jamais. O primeiro jamais não será ressecada, uma pessoa ressecada. 2, uma pessoa frutífera, que alimenta a vida, as pessoas ao redor. Aí ele diz, jamais as folhas não caem, as suas folhas jamais cairão, tudo quanto fizer prosperará, né? Ou seja, o que é que as folhas não caem? Deus sustentará a minha vida, certo? Sustentará o meu corpo, minha saúde. Gente, o Steve Jobs, que é o da Apple, ele se achava muito poderoso. Fez um discurso na faculdade lá, acho que Columbia, nos Estados Unidos. Anos depois, Stanford. Aí anos depois perguntaram a ele, quando ele já estava doente, o que é que ele acrescentaria naquele discurso. Ele disse, eu esqueci de dizer uma coisa lá, que a vida da gente é muito frágil, certo? Ele não falou em Deus, mas eu falo aqui, meus amigos, sem a aliança com Deus, você corre grandes riscos de entrar em maus caminhos, de prejudicar a sua vida, de se danar. A palavra é essa, se danar, ou seja, se precipitar no abismo, né? E a outra bênção aí, o quarto, jamais, ele diz, tudo quanto fizer prosperará. Gente, alguém quer uma bênção melhor do que essa? Tudo que eu fizer, irmã Francine, prosperará. Tudo que eu fizer prosperará. De um arroz solto, certo? Que eu estou fazendo, né? Que você vai fazer, né? A um empreendimento comercial, a um casamento, onde você se meter, prosperará. Qual é o segredo disso? De que tudo que eu me meto prospera. Estou falando mas não é de mim, não, é de todos que estão na fé. Onde está o segredo disso? Sabe onde está o segredo disso? Paulo ensina, a nossa capacidade vem de Deus. Então nós temos um sócio que nos financia, que nos dá o treinamento e que nos mostra para onde devemos olhar. Instruir-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo, não sei a referência, dá para procurar aí, né? Instruir-te-ei, mostrar-te-ei o caminho que deves seguir. Então o segredo, irmãos, não está em nós, está no nosso sócio, naquele com quem nós temos aliança. Tudo prosperará. Então essa é uma vantagem tremenda do demorar-se com Deus, é não empreender só, não cuidar de mim sozinho. E deixo aqui as grandes promessas dos Salmos. Salmo 41:3, né? Salmo 41:3, Salmo lá, né? É bom que eu procuro aqui, que dá tempo você abrir, né? O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu restaurarás da sua cama de doença, do seu leito de doença. Ou seja, quem está com Deus recebe de Deus o quê? Sustento na enfermidade, renovado por Deus na enfermidade. Salmo 63:8, para deixar aí as promessas santas de Deus, né? Salmo 63:8 diz assim: a minha alma, esse é o homem falando, certo? Porque ele diz no versículo 7, ele diz assim, vamos ler o versículo 6, ele diz assim, o salmista diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Veja aí que o salmista está se demorando com Deus, não está não? Ele está lembrando de Deus onde? Na sua cama. E está pensando em Deus onde? Nas vigílias da noite. Ou seja, ele acorda aqui e acolá para conversar com Deus.
a famosa oração que os pentecostais gostam de falar, oração da madrugada, oração poderosa. Por que essa oração é poderosa, a oração da madrugada? Porque é uma oração com sacrifício, igual ao jejum. A pessoa acorda para orar, certo? Meditar, ele diz: porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, tua destra me sustentará. Vejam aí, alguém que está se demorando com Deus, ele está dizendo: a minha alma, Senhor, te segue de perto. Muito bonito isso, e um ensino importante, seguir Deus de perto. E nós seguimos Deus por fé, tá certo? Senhor, eu te busquei, né? Eu estou te buscando de perto. Aí ele diz: tua destra me sustenta, Deus me sustenta com o seu poder. E por último, isso aqui eu já estou várias vezes dizendo, mas tem assim uma admiração por essa palavra. 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19. No 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os contritos de espírito. Ou seja, antes da promessa, você tem que ter o que? O quebrantamento de coração, a contrição. Ou seja, você tem que ser humilde perante Deus, porque tem muita gente vociferando contra Deus, contra a sua lei, contra a sua palavra, contra o seu filho. Então não existe humildade na sua alma. Como Deus vai lhe sustentar? Olha, gente, eu estou aqui morrendo afogado, né? Aí alguém chega num barco, viu, Giovanni? Aí você está lá, aí alguém diz assim: me dê a mão, me dê aí a sua mão. E você fica e não estende a mão. O que vai acontecer? Vai afundar. Você tem que ser humilde e estender. É aquela piada, né? Estou falando isso porque eu aprendi uma piada. Diz que o cara estava lá no barco morrendo, ou estava no lago morrendo afogado, aí o barco foi salvar, né? O pessoal do barco disse assim: ei, me dê a mão, me dê a mão. Aí nada do cara na mão. Alguém disse assim: rapaz, esse é o fulano, rapaz, a pessoa mais avarenta que tem no mundo, ele não dá nada a ninguém. Se você disser me dê a mão, ele não vai dar a mão, porque ele não dá nada a ninguém, ele não conhece a palavra dar, né? Aí o que é que eu faço? Diga para ele assim: tome a minha mão, que aí ele estica a mão para você. Aí o cara diz: tome a minha mão. Aí o cara imediatamente, né? Ou seja, se é para dar, não, mas para tomar, eu vou tomar. Ou seja, o contrito de espírito, ou seja, aquela pessoa que humildemente diz: Senhor, eu me apresento a Ti pela fé. Pela fé, Senhor, eu sei que o justo viverá pela fé. Não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. É verdade que nós temos a palavra de Deus, né? Mas ela serve para quê? Para ajudar a sua fé. Porque é pela fé que nós nos relacionamos com Deus, não pelos olhos, os olhos carnais. Tá certo? Muito bem. Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essas são as grandes aprendizagens dessa palavra que eu estou apresentando: estar consigo, estar com Deus e estar com o próximo. Que Deus abençoe você, que você cresça nessas aprendizagens, e eu também. Essa palavra não seja um ensino vazio na sua vida, mas possa tocar o seu coração em alguma área, e é por isso que eu vou orar. Senhor, abençoa os corações aqui presentes, Senhor, e os corações que ouvem essa palavra nesse tempo e no tempo futuro, para que, Senhor, o que foi aqui apresentado seja usado pelo Teu Espírito Santo para fazer, Senhor, uma transformação necessária, um toque necessário, um redirecionamento, Senhor, necessário, e nós possamos, ó Deus, nos demorar mais contigo, nos demorar mais conosco, com cada um com si próprio, Deus. Podemos saber nos relacionar com as pessoas na medida certa, Senhor, recomendada pela Tua palavra, alcançando assim, Senhor, essas grandes bênçãos. Não sermos pessoas ressecadas, não sermos pessoas que nada produzem, Senhor, para alimentar
este mundo e pessoas que não prosperam no que fazem, Senhor. Possa assim o teu amor nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.